E esse libertador, ele é achado e colocado no lugar certo. Duas coisas muito pontuais acontecem no período de esconderijo para te proteger. Talvez tem mulheres que estão aqui hoje, você é uma libertadora, mas Deus te escondeu. E é incrível, outro dia eu falei isso, é muito engraçado, porque quando Deus quer te esconder, não adianta tu querer aparecer. Você pode subir no lugar mais alto da cidade, botar uma melancia pendurada no pescoço, começar a falar, gritar, ninguém vê. Aí as pessoas vão dizer assim: visse aquela mulher lá com a melancia no pescoço? Não vi. Quando que foi? Que hora que foi? Não sei. Deus, Ele dá um jeito de se esconder, porque quando Ele quer, ninguém impede aquilo que Deus quer fazer. Duas coisas acontecem. Primeiro, Deus nos apresenta pessoas que serão pontuais no nosso caminho nesse tempo. E em específico, dois tipos de pessoas: as permanentes e as temporais. E eu estou falando aqui da irmã e da filha de Faraó. Quando ele está caminhando no esconderijo, duas pessoas pontuais entram em cena, que é a irmã e a filha de Faraó. Miriam representa aquele tipo de pessoa, se você continuar lendo, que ela esteve com Moisés em todo o tempo. Ela até errou com Moisés, porque eu quero tirar da sua cabeça que relacionamentos não pode ter falha, pode. Talvez essa sua amiga que está do seu lado já errou com você, você já errou com ela. E um relacionamento só tem chance de crescer quando há a decepção. E pode observar, depois do conserto, aquele relacionamento fica mais forte. É igual casamento. Eu falo, quando um casamento passa por um abalo, um casamento restaurado, ele é muito mais forte que um casamento que nunca passou por nenhuma crise. Parece que aquilo aliancia os dois. Quando há choro, quando há dizendo assim: olha, eu errei, eu falhei, me perdoa, eu te amo, eu não vou desistir de você. Aquele relacionamento se torna muito mais forte. E Miriam, ela vai ficar ao lado de Moisés o tempo todo. E Miriam é coluna. Aqui nessa igreja, nesse pavilhão, quando ele foi construído, com certeza, se a gente viesse aqui alguns anos atrás, para que esse telhado tivesse tudo, deveria ter muitas estacas aqui. Muitas. Estacas é aquela madeira que por um período, por um propósito específico, para sustentar, ela está ali. Mas acabou o tempo do propósito, ela é arrancada. Tem gente na sua vida que é estaca e tem gente que é coluna. Tem gente que vai estar na sua vida por um propósito específico, um tempo, uma estação, uma temporada, e depois ela vai sair. E se você não entende isso, você fica magoada, você fica sofrendo, você fica querendo. Imagina, se a gente tivesse todas as estacas aqui, nós não íamos nem conseguir nos ver. Atrapalha. Fora do propósito, atrapalha. E o que eu acho interessante é que em alguns lugares nós vamos ter colunas visíveis. Algumas construções, até a coluna é algo lindo, né? Na nossa casa, nós fizemos uma coluna que ficou exposta. É a coluna que... Aquilo falou tanto comigo. Outro dia, quando eu cheguei lá na minha casa, aquela coluna está no meio da minha casa. Aí eu perguntei para o arquiteto: por que essa coluna, para o engenheiro? Essa coluna é que sustenta. Ela é uma coluna importantíssima. Mas por que ela ficou aparente? Por que as outras colunas estão escondidas? Porque dentro do projeto teria que ser aparente. Mas se você olhar aqui nessa igreja, nesse pavilhão, as colunas estão escondidas, mas é elas que sustentam. Tem colunas na nossa vida que vão ser aparentes, pessoas que vão aparecer, mas tem colunas que ninguém sabe. São colunas. Tem uma pessoa lá na igreja que eu amo muito ela. A Gisele, eu sempre honro ela. A Gisele é aquela minha amiga conectada com o Espírito Santo 24 horas. Se tu vê ela andando na rua, ela está falando sozinha. Não, ela está falando com o Espírito Santo. Ela é minha vizinha de quarteirão. E outro dia ela estava caminhando e ela estava... Eu falei: ei, falando sozinha? Ela apontou para o céu para ir com ele. Aí o que ele está te falando? Que ele não falou para mim ainda. A gente brinca, né? E aí, às vezes eu chego para ela e falo assim: e aí? Como é que tá? Tá tudo bem? Tá, mas assim...
Tem coisa nova. E ela é gente. Se vocês puderem olhar o meu Instagram, assim, o meu WhatsApp com ela, acontece alguma coisa comigo, ela tem uma percepção do Espírito perfeita. Ela vai lá e dá fala tudo. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Às vezes eu chego, ela que vai comigo nas ministrações, na grande maioria, porque ela chega na igreja que eu vou ministrar com o radar dela. Outro dia eu fui numa igreja que estava fazendo 10 anos. E eu estava cansada, eu estava assim, né, mala, casa. E eu cheguei na igreja cansada, falei, Deus, me ajuda a ministrar, Senhor. O que eu vou falar aqui hoje? Ela olhou para mim e disse assim, essa igreja está fazendo 10 anos, está se fechando um ciclo nessa igreja. Aquele pastor e aquela pastora, está acontecendo isso com eles. Eu falei, Então assim, a direção de Deus para ti é essa. Eu falei, ai, obrigado, Jesus. Ela é uma coluna na minha vida. Mas ninguém vê. Ninguém vê, mas é uma coluna. Às vezes a estaca, temporariamente, ela fica até um pouco mais exposta, mas ela é temporária. Posso te falar uma coisa? Não chora por estaca, foi propósito. Libera. Deus colocou colunas aí. Deus colocou colunas, ainda que estão escondidas. E outra coisa que acontece, no esconderijo da proteção, nós vamos aprender. Nós vamos ser habilitados para o nosso chamado destino. Olha que interessante. Moisés ia libertar o povo do Egito. Como é que eu vou libertar alguém de algo que eu não entendo nada sobre aquilo? Eu não tenho autoridade sobre aquilo. É por isso que meu casamento foi restaurado, né? Eu sou uma mulher, eu e o Telmo nosso casamento é restaurado por Deus. Nós namoramos 3 anos e meio. Ele foi a primeira pessoa que eu amei na vida. Eu digo assim, aqui eu estou casada com o meu grande amor, graças a Deus. Porque antes dele eu não gostava de ninguém, eu tinha até medo, meu Deus. Sabe aqueles abusos? Você já teve assim, abuso dos guris? Assim, eu era assim. Aí vi ele e falei, é esse menino. Ele tinha 17 anos, gente. Nós começamos a namorar. 3 anos e meio, com 1 ano e meio de casada, tudo aquilo que eu achava foi por água abaixo. Eu disse, não quero mais estar casada, não quero mais. Eu falei para ele, vamos terminar, vamos acabar esse casamento e tal. Nos separamos por 4 meses. 4 meses que Deus, nós dois separados, Deus agiu muito mais nos 4 meses nós separados do que se nós estivéssemos juntos. Às vezes tem algumas separações que são providenciais de Deus. E aí, depois de 4 meses a saudade bateu. E a gente se procurou e falou, vamos dar uma chance para o nosso casamento? Eu falei, vamos. E graças a Deus por essa chance que nós estamos aí, mês que vem, 22 anos de casados. 22 anos. E aí depois de 1 ano que a gente voltou, engravidei da Vitória. E nosso casamento é restaurado. O que acontece? Nós temos muita autoridade. Quando a gente olha para um casal que está quebrado, eu entendo o que ela está sentindo, ele entende o que ele está sentindo. E a gente tem uma autoridade para falar sobre o assunto, porque nós fomos treinados nisso. Se você vê lá na Abapai, o que mais acontece é restauração de casamento. De casamentos, gente que estava separada há 3 anos, divorciados, se encontrar dentro da igreja. Começaram a se olhar, o Telmo falando sobre restauração de casamento, por que não tentar? Por que não tentar? Tentamos. Sendo assim, voltaram, estão vivendo felizes para sempre. Deus faz coisas que só o Senhor pode fazer. É autoridade. Não sei, talvez outro dia, eu amo muito também a Angel. Quem conhece a Angel? Ela ministrou na nossa conferência. A Angel tem uma filha que tem uma síndrome muito rara. E Deus falou assim para a Angel, eu vou te dar uma menina chamada Ana. E ela vai encher tua casa de graça, ela vai te ensinar muito. Mas ela nem imaginou. E aquele pacotinho vinha com uma surpresa. E hoje, no Brasil e nas nações inteiras, a Angel ajuda mulheres que estão passando por isso, que recebem o diagnóstico de um filho, porque ela tem autoridade, ela foi habilitada. Talvez a sua maior dor é o seu maior chamado. Talvez o lugar que você foi mais ferido vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Nós somos habilitados nas nossas dores, escondidos talvez em lugares que querem nos matar. Pessoas hoje que são levantadas
para quebrar religiosidade, quebrar padrões culturais de religião, foram pessoas que foram moldadas, foram lapidadas dentro de sistemas religiosos pesados. Mas foram como Moisés, habilitadas para serem libertadores. Então o tempo de esconderijo, ele te habilita. Você está escondida, diz assim: Deus, usa as minhas mãos, me habilita para a tua vontade. Jesus foi igualmente escondido no Egito. Herodes queria matar todos os bebês, Jesus foi escondido lá. Terceira coisa que acontece, porque que o esconderijo vem, é para te amadurecer. Hoje a Isabela, ela teve a audácia, que a Isabela é audaciosa, a mais nova. O sonho dela é andar na frente, no banco da frente do carro. Todos os dias ela faz uma tentativa nova. E ela tem vários tipos de, de argumentos. E todos eles são rebatidos por nós, porque ela não tem idade para isso. É com 10 anos, eu mostrei para ela. Procurei no Google, mostrei, 10 anos. É lei. Hoje, ela desceu com ele antes, com meu marido. Quando eu cheguei lá, ela estava no banco da frente, sentada. Me olhando assim. E falou: mãe, vai para trás. Por que tu não senta lá atrás? Ela não falou assim: eu quero ir na frente. Entendeu? A mensagem? Senta lá atrás, que aí a frente fica livre para mim. Eu falei: Bela, para trás. Sem conversa. Por que eu não deixo? Porque eu sou ruim? Porque eu sou má? Porque eu sou uma mãe que quero subjugar ela? Não. Eu estou protegendo ela. Às vezes Deus está te escondendo para te amadurecer, para você desfrutar de coisas no tempo certo. Você não vai ter cabeça para aquilo. Quantas vezes, eu não sei se você já teve essa experiência de pessoas que eram pobres, muito pobres, e de repente uma prosperidade invadiu a vida deles, eles ficaram com muito dinheiro. Quantos que eu vi não tinham estrutura para lidar com aquilo, perderam casamento, perderam empresa. Tem estrutura. Então Deus te esconde para te amadurecer. Às vezes a gente é menino demais para o nosso chamado e propósito. Então Deus precisa nos esconder para nos amadurecer. Moisés foi esse homem. Ele ficou 40 anos escondido. Às vezes a gente está aí, com 20 anos. Ô Senhor, me tira desse lugar. Você fala: tem mais 20. 40 anos. Escondido. Escondido. Moisés passou por 2 tipos de esconderijo para não morrer e para amadurecer. Escuta. O primeiro esconderijo o protegeu, certo? Mas o segundo o amadureceu. Quer ver? Tem um esconderijo que Deus vem e te tira, tu não está nem sabendo. O quê? Deus te esconde, tu nem sabe que estava escondido. É igual aquele quando Pedro está, sabe quando Pedro está lá na prisão e chega um anjo e tira ele da prisão, ele não sabia nem o que aconteceu com ele? Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente nem sabe como é que foi. Mas o segundo esconderijo foi quando ele matou o egípcio, quando ele tentou libertar da maneira errada. Quando nós falhamos, Deus fala assim: agora vem para um tempo de ser escondido, porque eu quero te amadurecer. Você já entendeu que você não tem estrutura para conduzir aquilo que eu coloquei na tua mão. Então eu preciso te esconder. Às vezes a gente vê quantas líderes, por estar num lugar de liderança, acabam ferindo pessoas, machucando pessoas. É por isso que um líder maduro, ele sabe conduzir sem machucar. A irmã leu aqui no começo. Os 24 anciões, eles eram jovens. Eles eram o quê? Ancião, gente experiente, gente madura, gente que já viu tudo na vida. Eles pegavam a coroa deles, se ajoelhavam e lançavam aos pés. Porque quem é maduro não fica com coroa na cabeça. Quem é maduro lança suas coroas, lança seus títulos, lança suas divisas, não briga por lugar, quer estar na presença dele. Quem é maduro? É por isso que Deus nos esconde. Deus fala assim: deixa eu esconder, porque se eu te mostrar, vai acabar com tu mesmo, vai acabar contigo. Aí você foi o diabo. Não foi o diabo não, é você mesmo. Aí Deus tem que, vamos esconder, porque eu passei num condomínio, um monte de casa sendo construída com tapume.
com aqueles tampão. E eu falei, ai, que desnecessário. Botar essa madeira. Então falou, não, amor. Para o condomínio, fica muito feio, várias construções. Então na hora que a construção começa a aparecer, na hora que não ficar tão feio, eles tiram. Aí Deus falou comigo, eu faço isso também, filha. Quando eu estou projetando e construindo alguém, eu coloco ao redor dela um tampão. Ninguém sabe, ninguém vê ela. Mas é porque eu estou fazendo uma obra que na hora certa eu vou tirar. Então se Deus está te escondendo, para de ficar. Porque é ela que está me escondendo, não é ela não, é Deus. É Deus. É Deus. Quando Deus esconde os propósitos e projetos que Ele nos entregou. Aí tem um monte de gente assim, olha, sabe de uma coisa, eu estou escondida, mas até assim, o que Deus quer de mim está escondido. Não sei para que Ele me chamou. Eu não sei, eu estou... Tem uma palavra em Eclesiastes 3:11, mas não precisa abrir. Eu vou ler para você. Que diz assim, todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo, ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Posso te falar? Você não vai entender completamente. Tem mulher que quer tudo, protocolo. Quando que ele vai me chamar? Senha. Não vai ter. Vai ser quando menos você esperar. Tem mulher que quer metódica. Que se sai uma coisa do que ela determinou. Eu falei já, estou falando por aí pelo Brasil inteiro, eu sou a ex-chata. Deus me libertou da chatice. Ele está me libertando, igual por hoje eu não fui chata. Mas é verdade, hoje mesmo eu fiz um cronograma, saí de casa às 11 horas da manhã, queria almoçar naquele restaurante, ali atrás da Polícia Federal, ali em Itapema, Camboriú, Fábio. Almoçar com o meu camarão internacional. Tudo começou a atropelar lá em casa. Vamos sair de casa 1h30 da tarde. Almocei no restaurante do lado do meu apartamento. Meu marido assim, nossos planos mudaram. Daí isso já aciona um alerta dentro de mim. Seja chata nesse momento. Fique emburrada. Fique insuportável com a sua família. Comece a reclamar de tudo. Aí eu peguei, falei, sai, em nome de Jesus, essa é a ex-chata. Essa mulher aqui não tem problema com mudanças de planos. Eu falei, pode ser almoçado lá da nossa casa. Daí comemos, viemos vindo. Não destruí o passeio da minha família, porque tem mulher que destrói o passeio da sua família. Eu já fiz isso, inclusive. Mas aprendi que não vale a pena. E para quem é metódico é pior ainda não entender tudo. E você não vai entender nada. Você só vai obedecer à voz de Deus. Tá, mas enquanto eu não sei, enquanto você não sabe, seja a melhor esposa que você puder ser. Eita! É mulher que faz assim, ó. É verdade. Seja a melhor que você puder ser.